mensagem do livro de Jonas. Eu não sei se alguém já leu a mensagem dessa semana. Eu preciso dizer assim para vocês que nunca na minha vida como pastor preguei sobre o livro de Jonas. Nunca. Agora, a história de Jonas, eu contei muitas vezes já. Escola Bíblica de férias, com crianças, e eu lembro assim, em Londrina, no Igapó, hoje é a entrada oficial de Londrina, e lá construímos juntos uma igreja, através do trabalho de crianças. As crianças pediam, pastor, conta a história de Jonas de novo. Então a gente tinha os cartazes, os cânticos com aquele peixe enorme, né? Então eles amavam esses cânticos e também a história, mas nunca me passou a ideia ou me dizer assim, eu vou pregar sobre Jonas. E ao preparar a mensagem de Jonas capítulo 3, irmãos, eu preciso dizer para vocês quantas lições tem nesse capítulo, ou seja, o livro de Jonas, para nós adultos. E Jonas em si, irmãos, é um livro bastante forte para nós, para a nossa época. A nossa época, Jonas está sendo assim, bem real para a nossa vida. E Deus está fazendo essa forma de nós podermos entender a mensagem que Deus tem através de Jonas para nós nos dias de hoje. E aí eu quero colocar assim para vocês ainda, antes de tudo isso, Valdir, quantos metros ou quantos mil metros quadrados tem um alqueire? 24 mil. E em cimento agora não tem certeza. Mas nessa proporção. A cidade de Nínive, que Jonas é para percorrer, ela tinha 1.850 alqueires. A cidade. Então faça um cálculo, se é, vamos supor, 25 mil metros quadrados, um alqueire, quantos mil metros quadrados tem a cidade? Enorme. E nessa cidade acontece para nós hoje a meditação. Mas é uma cidade, se nós olharmos Nínive, uma cidade que tinha de tudo. Naquela época ela era a maior cidade existente, Nínive, naquela época. Ou seja, a história de Jonas, ela começa, ou seja, ela acontece em 860 a.C., até antes que o povo de Israel foi levado do cativeiro para a Babilônia. Então o livro de Jonas está dentro dos profetas menores, não na ordem cronológica dos pequenos profetas. A história acontece bem antes do que o povo de Israel é levado cativo. Ou seja, ela aconteceu na época do rei Jeroboão de Israel. E essa história está registrada em 2 Reis, irmãos, capítulo 14, versículo 25 a 28, aonde Jeroboão é citado como rei. Lembrando ainda, irmãos, que nessa época, o rei Jeroboão e eles tinham um prestígio muito grande, muito grande. Logo em sequência, quem pega depois então Acasias, e depois pega Josias como rei com 8 anos. Então, é uma época muito nebulosa do povo de Israel, muito nebulosa. Porém, sempre havia o momento da fidelidade de um grupo de pessoas dentro do povo de Israel. E Nínive, sendo a capital da Síria, a principal cidade, também tinha muitos altos e baixos. E eu essa semana fui assim, pego assim de bastante surpresa ao ouvir notícias, fazendo visitas, como nesta semana, semana passada, semana atrasada, ou seja, no mês de junho, houve suicídios em nossa região. Várias pessoas, até aqui no Canela. Uma pessoa que cumprimentava essa senhora. Depois que me disseram que era essa senhora, eu disse, mas não é possível. Estive já na casa deles. E a gente acaba vendo. E assassinatos.
Nós estamos vivendo uma época bastante nebulosa. E Nínive era praticamente esse tipo de vida. Era aqueles altos e baixos, ricos e pobres. Né? Então pode imaginar, uma cidade que tinha 1.850 alqueires de terra, ou seja, era cidade. Não é a plantação em volta, era tudo cidade. Então essa cidade de Nínive, nós vamos hoje à noite olhar a história de Jonas, a história de Deus, a maneira como Deus coloca a mão nessa cidade e o que acontece nessa cidade. E eu gostaria assim de dizer para nós, irmãos, o que nós podemos durante a mensagem refletir e o que está ao nosso alcance de fazer exatamente o que Deus pede para Jonas. Nós vivemos uma época nebulosa, bastante nebulosa, com incertezas, com dificuldades, com dores, com tristezas, né? Só pensando agora essas famílias que levaram seus entes queridos ao cemitério por tirarem a vida própria. Que marca, que dor fica nessa família e a dúvida, sobretudo, né? Então, irmãos, eu passo a ler o capítulo 3. O livro de Jonas tem 4 capítulos, mas só tem 48 versículos. É bem curto, já? Apesar que tem os livros que são mais curtos ainda, mas a história de Jonas tem muito conteúdo em poucos versículos. Jonas prega em Nínive. Capítulo 3 de Jonas. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Que mensagem! Ainda 40 dias e Moacir, você não vive mais. Essa é a mensagem. 40 dias, aí tu não vives mais. Continuando. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus que o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhe faria e não o fez. Irmãos, que Deus possa nos abençoar com essa palavra hoje à noite. E olhando para esse capítulo, ou pela história de Jonas, a gente vê que Deus estava lidando com um homem teimoso, extremamente teimoso, e dentro da sua teimosia, desobediente. Eu poderia dizer assim que Jonas, ele tinha talvez um grande grau de autismo, por ser tão teimoso. Porque o autista, ele é extremamente inteligente, ele é muito ativo, é difícil alguém conseguir parar essa criança
ou depois do adulto, porque ele sempre está em atividade. Mas ele tem um grande defeito. Ele é uma pessoa extremamente inteligente, mas é teimoso. Extremamente teimoso. E pela teimosia e desobediência, e não querer falar o que ele era para falar pela ordem de Deus, ele era exatamente o homem da teimosia. E Deus sempre interviu. Nós conhecemos a história de Jonas, da maneira como Deus o tirou do peixe, aquele grande peixe, e agora a palavra vem para Jonas pela segunda vez. Primeira vez, vai a Nínive. Ó Deus, eu não vou, eu vou para outro lugar. E Deus sabe onde Jonas está, que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Tá bom. Aí, para nós entendermos um pouco esse capítulo melhor, eu coloquei para nós o tema, o pensamento, instrumento para transformação. Aí eu lembrei de todos nós, os instrumentos que nós usamos todos os dias, para fazer uma transformação em casa, para elaborar um trabalho, para produzir um trabalho, nós temos que ter instrumentos. Mas nós também somos instrumento. Não é só a enxada, o pá, o martelo, o broca, alguma coisa que é um instrumento. Nós somos um instrumento para fazer uso desse produto, para que a coisa funcione, para que haja uma transformação. Porque se eu não vou querer fazer uma transformação daquilo que eu quero fazer, então eu não preciso de um instrumento. E eu também não me preciso colocar como instrumento nas mãos das ferramentas. Então, instrumento para transformação. Pare um pouco no teu pensamento e pense o que você pode transformar essa semana. Não pense no lado, pense contigo mesmo, dentro do teu próprio ser. O que você pode fazer de transformação dentro de você mesmo? Aí muitas vezes para isso a gente tem que refletir, pensar, talvez tenha arrependimentos no meio, ou de repente tenha até ideias novas, empreendimento novo contigo mesmo, para que a coisa funcione onde você está. Então, ser um instrumento, aí é uma máquina, ou implementos, ou você mesmo, ou nós mesmos somos muitas vezes um instrumento. E aí, irmãos, olhando agora para Jonas, ele estava com muito receio de assumir a sua missão. Muito receio. Em primeiro lugar, Jonas tinha medo de enfrentar Nínive. Muito medo. E aí eu gostaria de colocar dentro da história, nós temos um escritor catarinense, que eu ainda fui pesquisando e não cheguei a lembrar o nome dele. Mas em breves dias vou receber o livro dele para ler. Ele é morador em Camboriú, Balneário de Camboriú. E ele fez uma pesquisa, e está pesquisando cada vez mais, esteve já várias vezes no exterior em cima desse trabalho. Ele fez uma pesquisa de que naquela época de Nínive, e da época anterior de Nínive, os reis, é que muitos seres humanos vieram para o novo mundo. Porque o castigo do rei assírio, ou da dinastia assíria, era muito, muito terrível para os seus inimigos políticos, para os seus desobedientes da corte, ou dos soldados, das pessoas que eles conquistavam como prisioneiros. E era a pior coisa que tinha. Lembrando, irmãos, para entender, cada rei tinha um jeito de castigar os seus inimigos. Lembra Babilônia? Qual era o castigo da Babilônia? A fornalha ardente. Nós lembramos em Daniel os leões. Não, os leões eram dos persas. Então, cada rei tinha uma maneira de oprimir os seus inimigos e fazer o seu povo obedecer-lhe. E a Assíria tinha uma maneira muito terrível. Eles amarravam de forma nua a pessoa em plena terra, abriam os seus braços e pernas e colocavam em cada orifício que o ser humano tem, ou mel
ou alguma coisa doce. E aí as formigas vinham. E eram dias para essas pessoas morrerem. Pode imaginar entrar formigão, tudo aquilo pelo nariz, pelo ânus e todos os orifícios, pelas orelhas, pelos olhos, e as formigas aos poucos acabarem com a tua vida. Era o castigo pior que tinha na época entre os reis. E aí vem as pessoas que diziam, se nós vamos sofrer na mão desse rei, nós vamos de barco de navio para o precipício do mar. Porque o ser humano achava que a distância que o olho via no mar, depois vinha um precipício. Porque não tinham ainda a memória de todos eles que a Terra era redonda. E foi dessa forma que veio para os outros continentes as pessoas imigrando com medo de serem castigados. E esse escritor, ele coloca isso bem claro e usa 1ª e 2ª Reis como indícios desse povo indo para os novos continentes. Então vejam, irmãos, como a história dos assírios era importante também para a circulação do povo daquela época. O sair, o explorar, o novo. E aí nós podemos agora ver, irmãos, com essa história de Jonas para a nossa vida agora. Um instrumento para transformação. Primeiro pensamento, ser instrumento para transformação é preciso disposição. Você precisa se dispor a ser um instrumento. Se você não se dispor a ser um instrumento na chamada de Deus, como Deus chamou Jonas, então, irmãos, a gente não é um instrumento de transformação. Aonde você vai, você precisa trabalhar para uma transformação. Então, eu preciso me dispor a fazer, dispor a empenhar-me, dispor a me soltar do meu eu. E Jonas teve que fazer isso. Para ser aquele instrumento na mão de Deus para pregar em Nínive, a mensagem que nós vamos verificando, ele tinha que se dispor. Eu não vou. Nínive é sagaz. E Jonas, como judeu, ou seja, como hebreu, israelita, chegar lá no outro lado do mar e ir para Nínive, eu vou ser um inimigo do rei. Eu vou levar uma mensagem que é de Deus, e esse povo ali não vai acreditar. Então eu não vou para lá. Jonas não se dispôs a ser um instrumento. Mas para Deus o instrumento é o que ele vai usar. Então Jonas se transformou um instrumento nas mãos de Deus para a cidade de Nínive. É como nós vamos a nossa enxada, ou hoje o computador, o celular, tudo aquilo. Eles estão sob nosso domínio. E Deus queria mostrar para Jonas, Jonas, Nínive está sob o meu domínio, e não sobre o teu medo, sobre o teu pavor, quem é o povo de Nínive. Eu sou que estou te mandando. Tá? Então, uma transformação. E aí vem o tamanho da cidade. Era 3 dias percorrendo a cidade. Esses dias eu escutei uma pessoa, ela estava falando meia hora numa palestra que eu assisti, né? Aí ela, de repente, ela disse: o meu instrumento está acabando. Daí ela falou meu instrumento e não deu para entender o que ela queria dizer. Aí ela pediu um copo d'água, o instrumento era a voz dela. Ela deu uma pausa, tomou um pouco de água e voltou a falar. Pensem agora, Jonas, caminhar 3 dias numa cidade desse tamanho e só gritando a mensagem que a gente vai ver: em 40 dias Nínive será destruída. E não era falar como nós falamos em voz baixa. Ele tinha que proclamar essa mensagem, falar em voz alta, estranho no lugar.
e uma mensagem de condenação. Pode imaginar, então, como Jonas estava agora sendo desafiado nessa cidade grande, andar 3 dias para proclamar essa mensagem. E um segundo pensamento, irmãos, para nós olharmos, a mensagem para a transformação não era alentadora, ou seja, uma mensagem de ânimo. Como é que nós nos sentiríamos se alguém vem na nossa casa e vai dizer, olha, a sua casa hoje vai ser derrubada. À noite você não tem mais lugar para dormir. E de repente ou é frio, ou é quente, ou é chuva, ou é vento, e alguém vem te dizer isso. Você vai dizer, você é maluco. A casa está bem construída. E era essa mensagem que Jonas era para dizer. A mensagem não era uma mensagem de esperança. Era uma mensagem, na verdade, de destruição. Pense, irmãos, Nínive conhecia Deus. Nínive conhecia Deus. O próprio texto diz que a cidade de Nínive era muito importante para Deus. Então, Nínive tinha um conhecimento de Deus. Outra, irmãos, nós não devemos esquecer os feitos de Deus através do seu povo era conhecido no mundo daquela época com todos. Atualmente nós estamos conhecendo o povo de Deus, que é o povo de Israel, de uma forma muito negativa. Portanto que o primeiro-ministro está abandonando e vai convocar nova eleição. Ninguém mais se entende lá dentro. Já? A modernidade entrou lá dentro e não se entende. E aí nós percebemos como esse povo daquela época foi escolhido através de Abraão. Deus escolheu Abraão para ser uma bênção. Esta era a finalidade de Deus através de Abraão. Tu vais ser uma bênção. E todos os teus descendentes vão ser bênção, porque eles vão ser a semente da fé. Então, o povo de Israel não era para ser melhor do que os outros. O povo cristão hoje, irmãos, se ele quer ser melhor, ele está se afundando. O povo cristão é diferente. Ele não é melhor. E nós sabemos como o cristão hoje está sendo apontado dele, especialmente nós na última época, né? É uma verdade. Como o cristianismo está perdendo o seu valor. Eu sempre lembro da irmã Rosinete, ela hoje não está conosco, está trabalhando. Ela, certa ocasião, falou aqui, sentada no teclado, dizendo que ela percebeu que as pessoas acham e percebem ou pensam que ser cristão, ser evangélico é moda. É moda. E se nós olharmos, existem lojas, moda evangélica, moda cristã. Percebe como as coisas se foram desvirtuando dentro do objetivo. E Deus queria que esse povo fosse um exemplo para o povo pagão. Que ele estava no meio desse povo e se eles obedecessem a Deus, as coisas iriam funcionar mediante a bênção de Deus. E bênção é algo que nós não merecemos. É a mesma palavra da graça. Graça representa eu não sou merecedor. E Deus queria que esse povo fosse um instrumento de transformação para os gentios. O irmão Antônio falou isso. Nós somos gentios. Só que naquela época, deixar de ser gentil, você tinha que passar pela circuncisão. E essa circuncisão não vinha de Deus. Ela vinha pelas mãos humanas. Mas hoje a circuncisão vem a nós através de Jesus. Nós somos filhos de Deus através de Jesus. Não precisamos mais passar pela mão humana. Nós passamos a Deus por Jesus Cristo. E aí permanecemos nele através do
poder do Espírito Santo. E Deus queria que a mensagem de transformação era para mostrar que Ele está dizendo: eu vou destruir. Eu vou destruir. E aí, de repente, o povo, do primeiro dia que ouviu a mensagem, talvez há um enredo. A história de Jonas é a essência que nós temos, a essência. Mas talvez no enredo existe a perspectiva de que foi dito: Deus vai destruir. Mas nós não podemos afirmar isso, porque isso não está escrito, mas nós podemos pensar nisso. Então, a mensagem de Jonas, dada por Deus ao povo de Nínive, era: você perde tudo. Acabou. Irmãos, pensando assim, para nós agora, que estamos aqui sentados, aos que estão ouvindo a mensagem, a partir de amanhã, como você se sente em de repente ouvir a mensagem de transformação, que tudo vai ser destruído? Porque destruição também é uma transformação. É muito difícil, irmãos. Mas atrás disso estava a perspectiva de Deus. Atrás de tudo isso estava o plano de Deus. Era para ser diferente. E um terceiro pensamento, irmãos, depois que tudo você vai perder, nós temos a mensagem de Jonas ao povo: não continha graça e misericórdia de Deus. Irmãos, como nós iríamos aceitar um pastor, um missionário ou um pregador vir aqui à igreja, pregar para nós e nos colocar que tudo vai ser destruído, todo o tempo que você viveu não valeu a pena? E aí você pergunta, enquanto a destruição não vem: mas aonde está a graça de Deus? Aonde está a misericórdia de Deus? Se Ele é misericordioso, por que Ele vai destruir? Então, era uma reflexão para o povo de Nínive. Quando Jonas disse: tudo vai ser destruído em 40 dias, aonde está a esperança de não ser destruído? Aonde está a esperança? E aí nós de repente percebemos que aquele primeiro dia de caminhada de Jonas entra o segundo dia e atinge a mensagem a quem? Ao rei. Mas a mensagem ao rei, ela não veio por Jonas. Ela veio já pelo povo que foram a Jonas. E pelas pessoas que de repente estavam circundando ao próprio rei, os seus principais. E olha o que diz o versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos e saco, desde o maior até o menor. E aí de repente o versículo 6. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. O povo já tinha ouvido a mensagem da destruição e de repente essa mensagem veio para o rei. Veio para o rei. E aí ele se envolve. A primeira coisa, irmãos, nesta mensagem, que não tem graça e misericórdia de Deus, apenas julgamento, destruição, atinge ao rei de tal forma que ele tira de si o seu manto real. Ele se coloca na mesma posição do povo. Em outras palavras, ele tirando o seu manto real, tirando a sua coroa, colocando o pano de saco e se sentar na cinza, isso representa: você só se coça. Pano de saco é aquele que a gente antigamente usava para colocar cebola dentro, não de plástico, é de linhaça, né? Isso coça para chuchu. A gente carregava trato, colocava em cima para não pegar o trato molhado, mas tirava o trato das costas, a gente coçava porque aquele pano de saco coça. Agora imagina com cinza. Tá?
Então, o rei começa a se dispor a deixar o seu reinado. Em outras palavras, o rei assumiu ser igual aos outros pela mensagem da transformação de destruição e não tinha rei mais em Nínive. E nós sabemos que um país tendo presidente ou que seja o governo, se ele sair do país, ele tem que colocar alguém no lugar, não é isso? Ele estava lá sem a sua ordenança real. Em outras palavras, o rei se dispôs a deixar o seu reino para entrar nessa mensagem de destruição. Eu vou mostrar para o meu povo que eu estou com eles. E ele diz aí no versículo 7, ele fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homem, nem animal, nem boi, nem ovelha prover alguma coisa para comer. Ele faz o jejum absoluto. O jejum absoluto, Marcos está na hora, né? Não? Ele faz o jejum, ele está se retirando hoje, Marcos. Ele faz o jejum absoluto. Dá para imaginar, irmãos, uma vaca não ganhar trato? Quem teve vaca sabe o que é isso. Um porco, eles seriam porcos, não ganhar trato, o grito que o porco faz. Mas façam a memória de um cabrito. Ele assim já incomoda. Cabrito já incomoda. Agora pense um cabrito não ganhar trato e água. Alguém de vocês já teve cabrito? Não? Então lembre a hora que vocês têm. A hora que vocês têm. Tem um cabrito, chega de tarde 3, 4 horas e apresenta uma pequena chuva ou uma pequena trovada. O cabrito não te deixa em paz. Até que você pega ele e prende ele, onde ele diz, agora estou seguro. Sabe, imaginando que o rei diz assim, aí de repente o versículo 9, quem sabe se voltará a Deus. O rei, com essa mensagem transformadora de destruição, ele se dispõe como ser humano diante de Deus e não como uma autoridade, porque as autoridades daquela época, os reis, eram condecorados depois do final como Deus. Esse era o grande dilema para o povo de Israel após Davi, os reis querendo ser deuses, porque essa era a tradição do mundo pagão. O rei era colocado depois, com o tempo, como um deus. Tá? Então, esse homem que se coloca agora diante do povo como um igual. E quem se coloca igual como o povo na nossa história cristã? Quem lembra? O próprio Jesus. O próprio Jesus. Ele se coloca de igual forma que nem um povo. Exatamente como um pecador, mas em nada pecou. Olha uma vez esse paralelo deste rei e olha em Jesus. E como o povo da época de Jesus tinha ciúmes que ele era bem servido. Só lembrando quando ele foi ungido por Maria Bethânia. Para a morte. Para a morte. Ou vamos um pouco mais antes dele, junto com ele, o dia do nascimento de Jesus. Os presentes reais que ele ganhou, ou seja, não eram no dia de nascimento, mas naquele enredo de tempo, os magos vieram, ofereceram ouro, simboliza o quê? Realeza. Ele é rei.
incenso, perfume da morte e mira embalsamento. Olha, uma vez Maria, que conhecia esses fatos, desses símbolos, e receber isso como presente de reis magos, os magos que eram conhecedores de todas as causas, podemos dizer hoje cientistas, eles recebem esses presentes. Parecia coisa de maluco, né? Mas essa é a realidade. Jesus já foi colocado no meio do povo a partir do momento que ele nasceu. E o rei passa a se colocar junto com o povo e com a esperança, quem sabe, voltará Deus a se arrepender. Olha, uma vez, ele não diz, não, nós fazendo o jejum, nós proclamando o jejum de uma forma geral em Nínive, uma cidade enorme. Tudo era para jejuar. E sobre todos os animais, pano de saco. Então, todo esse enredo feito, e aí ele ainda não chega a dizer, fazendo isso, Deus vai se arrepender. O rei demonstra para nós, irmãos, nessa mensagem que ele recebe junto com o seu povo, ele não se coloca na certeza e dizer, nós vamos fazer, então Deus vai nos responder. Ou, em outras palavras, eu vou ser bom e Deus vai me abençoar. É esta a mensagem que o rei está fazendo para nós. Ele se coloca junto com o povo, nesse arrependimento. Ele sabe os erros que o povo fazia. Ele sabia como a cidade dele vivia em orgias, em trancos e barrancos, podemos dizer assim. E ele não colocou na sua posição para o povo, para os seus súditos, nós vamos fazer tudo isso, então Deus vai olhar para nós e Ele não vai nos destruir. Ele coloca a incerteza naquilo que Ele estaria fazendo com toda a cidade. Quem sabe Deus se arrependerá. E sabe, irmãos, muitas vezes nós na oração agimos de forma que Deus é para ser nosso empregado. Muitas vezes eu já cheguei a orar por pessoas por cura. Depois eu penso assim, mas a palavra de Deus diz que lá no céu é perfeito. E eu estou pedindo para que a pessoa fique aqui na miséria, na doença, na dor, nas contendas. Porque nós achamos que isso aqui, a vida aqui, é a melhor. Então nós queremos que Deus responda às nossas orações e faça o que eu peço. Por isso nós temos que dizer, Senhor, mediante a Tua vontade. Não é a oração que Jesus ensinou aos discípulos? Olha, uma vez o Filho de Deus viveu em um mundo de pecado, não pecou, e quando os discípulos pedem, ensina-nos a orar. Aí ele diz, orareis desta forma: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E daí o que é que vem? Seja feita a tua vontade. Quando nós olhamos o começo da oração do Pai nosso, que estás aonde? Céus. Venha a quem? A nós, que estamos aqui nesta terra. Tá? E seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Então, aqui o rei de Nínive, ele se coloca para nós como esta identificação. Na mensagem transformadora, quem é o agente da transformação é Deus e não somos nós na exigência. Eu vou ser bom e Deus vai me abençoar.
mas que sejamos abençoados mediante a graça e a bondade de Deus. Então, dentro dessa mensagem, irmãos, olhando para esse lado, Jonas tinha mágoas no rei. Em primeiro lugar, ele não queria ir para Nínive. Lembram? A história diz isso. Não queria ir. Aí veja bem o que acontece com Jonas. Através de Jonas, na tempestade, são salvos os marinheiros, não é isso? Porque ele diz, me joguem no mar, eu sou culpado. Então Deus tem misericórdia dos marinheiros. Mas tu, Jonas, vais sentir a escuridão dentro da barriga do peixe. E dentro da barriga acontece a transformação de Jonas. Pode imaginar dentro daquela barriga, que tem tudo lá dentro, água viva e tudo aquilo, melecas e tudo quanto é coisa. Eu lembro a história que a gente contava às crianças faziam assim, né, de nojo. É isso que Deus fez com Jonas. Para chegar lá, e aí ele teve que gritar em voz alta. Então, irmãos, para Jonas a mensagem não tinha algo animador, porque ele tinha mágoas no rei de Nínive, porque Nínive subjugava o povo daquela época. Nínive era riquíssima, não era cidade só, era todo o reinado do rei era rico, porque ele era o domínio da época, dominava todos que ele podia. E Nínive, sabendo isso, irmãos, era a capital da Assíria. Ela não era apenas uma pequena cidade, ela era a capital da Síria. Então, nessa transformação, aí no quarto pensamento, Deus se faz presente na mensagem que Jonas proferiu. Irmãos, aqui também está para nós. A mensagem que nós ouvimos que nos atingiu, para vivermos com Cristo, para sermos cristãos, ou, em outras palavras, nos tornamos filhos de Deus, através de Jesus. Então, a mensagem de Jonas resultou com um impacto. A mesma coisa que atingiu a minha vida para aceitar Jesus. Ela foi um impacto na minha vida. Um impacto. Já era professor de escola dominical, líder de jovens, extremamente religioso, mas nada de Jesus como centro de minha vida. E quando isso aconteceu, era um impacto na minha vida. Houve uma transformação na minha vida. Então, a mensagem de Jonas para o povo de Nínive se tornou um impacto. É como nós lemos uma notícia importante, né? Que foi tão importante, aumentou o combustível. E agora, de repente, o diesel já é mais caro do que a própria gasolina. Lembra anos atrás? Aí eu vou comprar um carro que usa diesel, é mais barato. Pessoal, é um impacto na nossa vida. Essas notícias são impactantes. Então, para Jonas, a mensagem que ele tinha que dar, Nínive será destruída, era um impacto para o povo de Nínive. Um segundo ponto dentro disso, o povo se volta para Deus. Olha, gente, olha essa transformação da mensagem. Moacir, só ainda 40 dias. Não foi como Ezequias. Sabe, essa história de Ezequias, para mim, ela é muito importante. Ele pediu a Deus tempo de vida, que Deus olhasse com graça e misericórdia para ele. Isaías não sabia nada disso. Nada. Ele tinha saído da visita do rei, porque ele estava doente. Aí Deus vem para Isaías e diz: Isaías, volta. Diga para o rei que eu lhe dou mais 15 anos de vida. E ele volta e diz para ele: mas arruma a tua casa. Lembram? Agora, não, Ezequias, você vai receber mais 15 anos, mas arruma a tua casa. Essa era a graça e misericórdia de Deus para a vida de Ezequias. Tu tens 15 anos, mas arruma a tua casa. E arrumar a casa de Ezequias não era só
a vida dele era o povo de Israel em volta, que estava se afastando de Deus. Era um pouco tempo antes da Síria. Logo depois de Ezequias, a Síria toma conta, porque o povo não refletiu na mensagem de Ezequias. Irmãos, a mudança radical na vida, o povo de Nínive, eles tiveram uma mudança radical. E olhando para essa mudança radical, o rei deixa o seu trono, se torna como um ser humano dos outros. O povo volta para a mensagem e até os animais. Irmãos, podemos imaginar como essa mensagem de Jonas, que era a mensagem de Deus na boca de Jonas, foi uma forma única, uníssono. Vocês perceberam hoje à noite, nós já estávamos todos aqui. A Ingrid e o Eliseu afinaram através do celular os dois violões. Não foi isso? Vem o Marcos, dá uma tonalidade, ele falou para Eliseu. Ele deu, não está bem afinado. A audição dele era superior do aparelho. E aí estavam todos os sons iguais. Para quem não conhece som de música, qualquer tonalidade nós cantamos junto. Mas para quem conhece, incomoda. E Deus incomoda-se com o pecado escondido entre o grupo. O pecado escondido entre o povo. E muitas vezes a mensagem radical de Deus, ela não pesa só sobre a pessoa que pratica o erro, também pesa sobre as pessoas, de forma geral. E isso nós estamos vendo atualmente. E um quinto pensamento para terminar, irmãos. Deus ouve o clamor de Nínive. A mensagem transformadora de Jonas é ouvida por Deus. Nínive agora clama e Deus ouve o clamor. E aí entra o versículo 9, novamente que eu passo a ler. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Era a esperança do rei, que se tornou igual aos outros. Igual aos outros. E aí o versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram no seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria, e não o fez. Irmãos, aqui dentro desse último versículo, representa toda a graça e toda a misericórdia de Deus nessa mensagem de peso será destruída. Deus demonstra nessa sua atitude, nesse seu mudar de pensamento, o seu amor também por nós. Eu creio nesse amor. Eu creio nessa transformação que Deus dá às pessoas. E aí nós podemos ainda estar vendo o seu clamor se tornou frutífero. O clamor do povo de Nínive se tornou frutífero. Pode imaginar, depois de Nínive transformada, como isso foi adiante. Na verdade, os assírios, depois de tudo isso, nunca mais chegaram a ser esse povo julgador, esse povo destruidor. Eles depois foram destruídos. Eles foram destruídos pelos babilônios, eles foram destruídos pelos persas, eles foram destruídos pelos medos, na época de Daniel, lembram? E depois foram destruídos por romanos. E hoje é um povo pequeno, que é a atual Iraque.
esse tamanho. Nunca mais chegou lá em cima. Mas no fundo lá, de repente, toda ainda a existência da obediência. Sabemos que o povo tem muitas ideias hoje de religiões, mas a essência permaneceu. A presença da fé se tornou real. Nós vamos fazer. Talvez Deus se arrependa. Nós vamos fazer. Também na nossa vida é a nossa fé que nos faz subsistir diante de Deus e, sobretudo, vencer o que nós passamos no mundo atual. Irmãos, eu sempre digo assim e penso, Jesus não está voltando, mas Ele está anunciando que Ele vai voltar. Quando Ele vai voltar, nós não sabemos, mas muitos indícios bíblicos estão se realizando. Então, Cristo não está agora voltando, mas está anunciando que Ele vai voltar. Em outras palavras, a Bíblia tem a mensagem real de nós entendermos que Deus vai fazer no final. E como estamos diante disso? Num outro pensamento, Deus espera frutos da transformação. E quem usa isso é próprio Jesus. Deus espera frutos de transformação. Lucas capítulo 3, versículo 8. Vejam o que diz ali para nós. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não pensamos, irmãos, que nós dizemos, Jesus é o Filho de Deus, eu creio nele, mas eu não tenho ele comigo. É isso que ele diz. Diga para o outro que você tem Jesus. Lembra que ano passado eu reforcei várias vezes isso, e eu quero reforçar aqui. É mais fácil dizer ao outro, Deus te ama, do que dizer ao outro, eu amo a Deus e por isso Deus te ama. Porque você se coloca junto na brecha deste testemunho. Eu amo a Deus. E Deus te ama também. Então, Jesus disse para o povo, não pensem que vocês vão produzir frutos de arrependimento se vocês mesmos não se arrependem. Não adianta nós dizermos somos descendentes dos filhos da fé de Abraão e nós não temos fé. Não é isso, irmãos? Isso é de meditar. Isso não é o fato de puxar a orelha, ou o fato de nós sermos chamados. Não, irmãos. É uma forma de meditar. Eu tenho a fé porque Abraão foi abençoado para ser o homem da fé. Mas ele disse, uma bênção. Então nós temos a fé para sermos o quê? Uma bênção. Mas aí nós temos ainda outra. Jesus confirma a transformação. Olha a vez, 800 anos antes de Jesus, acontece essa história com Jonas em Nínive, em torno de 800 anos, alguns dizem até 860 anos, e Jesus usa esse exemplo. E esse exemplo que Jesus usa vem até nos nossos dias. Vamos ler Mateus capítulo 12, versículo 41. Olha o que diz ali no versículo 41. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus diz que os ninivitas vão julgar quem? Esse povo da qual Jesus está falando
da presença de Deus, trazendo a transformação, a mensagem da transformação. E eles não aceitaram. E aí ele diz, aqui tem alguém maior do que Jonas. Jonas pregou a destruição. E Jesus está pregando o quê? O amor e o perdão. Jesus confirma a história de Nínive. E Jesus confirma que houve resultado com a pregação de Jonas, e houve resultado de que Deus viu o arrependimento das pessoas, ouviu o arrependimento e aceitou o arrependimento. Irmãos, eu vejo para nós, dentro dessa perspectiva de Jonas, o grande favor que nós temos a nosso favor. Jesus Cristo, que envia o seu Espírito Santo para nós permanecermos na fé. E podemos dizer, a mensagem nos atingiu. É isso que Deus queria com Nínive, e era isso que Deus queria que Jonas fizesse. E lembrem, aonde você ou eu, nós estamos essa semana, nós temos uma incumbência de dizer ao outro que Jesus é Salvador. E sem Jesus não há salvação. Porque todos quando o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Irmãos, aqui está a graça e a misericórdia para nós. Somos, através de Jesus, feitos filhos de Deus. E Deus ouve o nosso clamor. Amém, irmãos? Curvamos nossas cabeças em oração. Pai Celestial, muito obrigado por esse momento de meditação. E muito obrigado que nós podemos meditar na vida de Jonas, na vida da cidade de Nínive, e meditar, Senhor, na transformação que Tu dás, ao crermos na Tua palavra, ao nos dispor a sermos instrumentos nas Tuas mãos. Que sejamos essa semana instrumentos reais na Tua mão para com as pessoas que nós vamos nos encontrar. Ser instrumento para nós mesmos, na reflexão da Tua palavra e do Teu amor em nossas vidas e na vida do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém.